Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Faça Direito. Meu nome é Daniel Pinto. Eu quero que você, antes de mais nada, já curta, comenta e compartilhe essa mensagem para que esse canal cresça e ganhe muita relevância e possa atingir muita gente. Ainda sobre o Tribunal do Júri. Hoje eu vou falar sobre aspectos um pouco mais externos, não exatamente o tribunal em si. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Tribunal do Júri para eventualmente alguma pessoa que nunca tenha ouvido falar, não conheça, não sabe como é que é. E hoje eu vou falar um pouco sobre os aspectos que antecedem o tribunal em si, o antes e o depois, aquilo que acontece depois que já está tudo definido, tudo decidido. Pois bem, bem interessante a experiência de vida. Se você um dia tiver a oportunidade de participar, participe e observe vários detalhes, alguns eu vou falar aqui para você agora. É muito interessante, no meu ponto de vista. Pois bem, você entra o fórum lá, para começar, o fórum tem uma lista lá com possíveis jurados. E aí, a cada necessidade, eles chamam um número X lá, de acordo com a definição do fórum. Lá chamam 25, 30, 35 pessoas para se apresentar no fórum lá, tal dia, tal hora, para compor o tribunal do júri. E aí você chega ali, você tem uma espécie de uma triagem, né? As pessoas estão ali, mas nem todas vão participar do tribunal. O tribunal é composto por 7 pessoas, e ali tem muito mais do que 7 pessoas. Então, antes do tribunal começar, existe ali essa triagem, onde a juíza vai pegar uma fichinha com o nome de cada uma das pessoas, aquelas que ela vai sorteando ali, e aí ela apresenta para o acusador, no caso o promotor público, a pessoa representante do Ministério Público, para ver se ela aceita ou se ela veta aquele nome. Depois ela apresenta pro advogado de defesa, né, a pessoa que está fazendo, pode ser um defensor público também, a pessoa que vai fazer a defesa daquele acusado para ver se ele aceita ou se ele nega aquele nome. Então é interessante, porque não necessariamente, se você for chamado para ir ao fórum, você vai ter que participar do tribunal do júri. Isso é uma coisa interessante. Muitas pessoas não gostam de participar, tá? Mas o interessante também é antes de chegar na triagem. Todas as pessoas são chamadas e aí estão lá no fórum. Só que o tribunal é chamado, as pessoas que são chamadas para compor o tribunal são chamadas para estar lá cerca de 9 horas da manhã. E o julgamento vai começar um pouco mais tarde. Então as pessoas têm que ficar ali um período de espera, ali 20, 30 minutos, aguardando até iniciar a triagem. E ali você ouve as pessoas comentando e fica sabendo da vida dos outros. Normalmente os fóruns são naquele estilo como a maioria das repartições públicas, né? Várias salas e auditórios e tal. E tem os corredores largos ali onde as pessoas ficam esperando para serem levadas então até lá o auditório para fazer a triagem. Então ali nos corredores as pessoas estão sentadas de um lado do corredor, do outro lado do corredor, nas cadeiras ali posicionadas, e ficam conversando e falando da vida e falando experiência. Então mesmo que você não queira, você fica sabendo muitos detalhes da vida das outras pessoas, infelizmente. Mas enfim, é só uma coisa interessante que acontece, né? Aí depois de feita a triagem, né, então acontece todo o procedimento do tribunal do júri, onde o crime vai ser lá julgado, se existiu ou não, se aquela pessoa que está sendo acusada ela é condenada ou absolvida, e lá no final então vai sair a sentença dada pela juíza. Como é que funciona? Quanto tempo demora? Pois então, o tribunal ele vai até a hora que acabar. Parece lógico, mas isso pode representar assim que vai entrar noite adentro, por exemplo. O tribunal vai começar de manhã, vai passar o dia inteiro acontecendo, e se não terminar a tempo de 6 horas, 5 horas da tarde, ele vai noite adentro até o horário que o juiz ou a juíza definirem. Ou em casos mais complexos e mais elaborados, ele pode levar 2 ou 3 ou 4 dias, enfim, não existe um tempo limite. O importante é saber que se você for um jurado, você vai entrar lá, você não se pertence mais, vamos dizer assim, você está a serviço da justiça. Você está ali para julgar um semelhante, então você não, está muito tarde, agora eu quero ir para casa, tá, juíza? Falou, valeu, até mais. Não, você não tem mais direito à sua liberdade, vamos dizer assim, a partir do momento que você ingressou ali no tribunal. Se o julgamento levar 2 dias, você vai ficar os 2 dias ali e vai ir dormir lá onde eles mandarem você dormir e vai se alimentar lá no restaurante que eles te levarem para se alimentar. Então você está participando ali, mas você não tem mais total liberdade para fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Isso é um ponto interessante. Uma coisa que é interessante também durante o tribunal, a impressão que dá muitas vezes é que a acusação e a defesa são como se fossem inimigos.
Porque, claro, existe uma pessoa e existe um julgamento. Então, cada um está pesando um lado. Um faz a acusação, foi ele matou. E o outro diz, não, não foi, não era ele, era um cara parecido com ele, era o vizinho dele, sei lá. Não importa como são, quais são os critérios e as avaliações, mas eles ficam aparentemente brigando, discutindo, vamos chamar assim. Só que não é isso que está acontecendo. O que acontece ali é exatamente o exercício do direito, onde as pessoas estão, cada um fazendo aquilo que é proposto para ele fazer. Tanto a acusação precisa acusar, e se ela tem a convicção de que foi aquela pessoa ali, ela vai fazer de tudo para que aquela pessoa seja condenada. Da mesma forma, a defesa. A defesa, se existe alguma chance de não ter sido aquela pessoa que cometeu o ato, ela vai tentar colocar em dúvida a autoria do crime. Se não existe dúvida quanto à autoria, mas a defesa vai trabalhar então em outros aspectos, na legalidade do processo, na situação de legítima defesa ou em outras coisas qualquer. Eles vão achar, os advogados, eles estão lá para isso, eles precisam tentar, a defesa no caso, precisa tentar defender aquele cara. Se não for possível tirar ele da cadeia, inocentar ele no julgamento, então pelo menos atenuar a pena dele, transformar a sua sentença um pouco mais branda, fazendo com que ele fique menos tempo preso e trancado lá na cadeia, né, ou a serviço aí à disposição da justiça. E depois do julgamento, aí é uma hora que as pessoas relaxam mais. As pessoas que estão ali no tribunal, elas a maioria delas não gosta de estar ali. Elas preferiam estar trabalhando normalmente, né? Preferiam estar nos seus afazeres normais, comuns, e elas não gostam de ficar ali o dia inteiro sentado, somente ouvindo muita coisa, as pessoas falando, e você fica ali o dia inteirinho, simplesmente ouvindo, para chegar lá no final do dia e você votar aquilo que lhe é perguntado. Mas, depois do julgamento, as pessoas já estão um pouquinho mais relaxadas, assim, já aliviou o estresse, já tirou o peso da responsabilidade do julgamento das costas. E aí existe não é uma interação, não é um momento de descontração, não, mas existe aquele bate-papo onde as pessoas começam então a se conhecer um pouco, conversar, trocar ideias sobre qualquer coisa. Então acaba sendo indiretamente, apesar de ser um momento de tensão, um momento de muita responsabilidade, também uma oportunidade de se conhecer pessoas da sua comunidade, pessoas que podem ser próximas suas, de repente alguém é seu conhecido, ou podem ser pessoas totalmente diferentes. Neste julgamento que eu participei recentemente, quase todas as outras pessoas eram professores. Isso foi interessante, eu não sei se este foi um critério de análise na hora da triagem, lá da seleção dos nomes, se o Ministério Público e a Defensoria Pública, se eles queriam que fossem professores, ou simplesmente foi uma casualidade, uma coincidência que a maioria foi professor. Mas, enfim, você conhece pessoas diferentes, pessoas como você, pessoas da comunidade, pessoas simples. Você conhece o Ministério Público, o representante dele no caso, o defensor público, se o acusado ali não tiver uma defesa particular, né? E o juiz, né? O juiz é também uma pessoa que é importante você, pelo menos, ter aquela relação de poder dar um bom dia, poder sorrir para o juiz, né? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar estar na frente do homem. Certo, pessoal? Na verdade, a gente espera, né? Nós, cidadãos corretos, a gente procura sempre andar na linha justamente para não precisar estar lá prestando esclarecimento sobre alguma burrada que a gente tenha feito. Mas, né? Se você puder ter aí um alô aí, uma pequena simpatia por parte do juiz, da juíza da sua comarca, também não vai fazer mal nenhum para você. Então é isso, pessoal. Eu queria apenas trazer uns pequenos aspectos aí, extra julgamento, coisas interessantes e que podem ter alguma importância para você. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, já fala mal, deixa um comentário, reclama. Se quiser fazer uma pergunta aí sobre o tribunal, também deixa aí nos comentários a sua pergunta que eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Certo, pessoal? Um grande abraço para você. Não esqueça, seja o que for que você fizer, faça direito. Valeu!